Leitura do livro de Apocalipse na versão da Bíblia King James 1611, capítulos 5 ao 8. Apocalipse, capítulo 5. E eu vi na destra do que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E eu vi um forte anjo proclamando em alta voz: Quem é digno de abrir o livro e romper os seus selos? E nenhum homem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, era capaz de abrir o livro, nem de olhar para ele. E eu chorei muito, porque nenhum homem foi achado digno de abrir e ler o livro, nem de olhar para ele. E um dos anciãos me disse: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, prevaleceu para abrir o livro e romper os seus 7 selos. E eu olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais, e no meio dos anciãos, um cordeiro em pé, como se tivesse sido morto, tendo 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E ele veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostaram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles harpa e vasos de ouro cheios de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam uma nova canção, dizendo: Tu és digno de tomar o livro e de abrir seus selos, porque foste morto e nos resgatastes para Deus pelo teu sangue, de cada família e língua e povo e nação. E nos fizeste rei e sacerdotes para o nosso Deus, e nós reinamos sobre a terra. E eu olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e o número deles era 10.000 vezes 10.000 e milhares de milhares, dizendo em alta voz: Digno é o Cordeiro que foi morto para receber poder e riquezas, e sabedoria e força, e honra e glória e bênção. E cada criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, assim como as que estão no mar, e tudo que neles há, eu as ouvi dizendo: Bênção e honra e glória e poder sejam àquele que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro para sempre e sempre. E os 4 animais disseram: Amém. E os 24 anciãos se prostraram e adoraram aquele que vive para sempre e sempre. Lembre-se de deixar o seu like no canal. Apocalipse, capítulo 6. E eu vi quando o cordeiro abriu um dos selos, e ouvi como se fosse um barulho de trovão, um dos 4 animais dizendo: Vem e vê. E eu vi, e eis um cavalo branco. E o que nele estava sentado tinha um arco, e uma coroa lhe foi dada, e ele seguiu adiante conquistando e para conquistar. E havendo aberto o segundo selo, eu ouvi o segundo animal dizendo: Vem e vê. E ali saiu outro cavalo que era vermelho, e ao que nele se assentava, foi-lhe dado o poder para tirar a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e lhe foi dada uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, eu ouvi o terceiro animal dizer: Vem e vê. E eu olhei, e eis um cavalo preto, e o que nele se assentava tinha um par de balanças em sua mão. E eu ouvi uma voz no meio dos 4 animais dizendo: Uma medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o óleo e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, eu ouvi a voz do 4º animal dizendo: Vem e vê. E eu olhei, e eis um cavalo pálido, e o nome do que estava sentado nele era Morte, e o inferno o seguia. E poder lhe foi dado sobre a 4ª parte da terra, para matar com a espada e com a fome, e com a morte e com as feras da terra. E havendo aberto o 5º selo, eu vi, debaixo do altar, as almas daqueles que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que eles mantinham. E eles gritavam em alta voz, dizendo:
Até quando, ó Senhor, santo e verdadeiro, não julgarás e vingarás nosso sangue sobre aqueles que habitam na terra? E túnicas brancas foram dadas a cada um deles, e lhes foi dito que eles deveriam descansar um pouco de tempo, até também completar-se o número de seus conservos e seus irmãos, prestes a serem mortos assim como eles. E eu vi quando ele abriu o 6º selo, e eis que houve um grande terremoto, e o sol se tornou preto como um saco de crina, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, assim como uma figueira lança seus figos prematuros, quando ela é abalada por um forte vento. E o céu retirou-se como um rolo quando é enrolado, e toda a montanha e ilha foram removidas de seus lugares. E os reis da terra, e os homens grandiosos, e os homens ricos, e os principais capitães, e os homens poderosos, e cada servo e cada homem livre, esconderam-se nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam às montanhas e às rochas: Cai sobre nós, esconde-nos da face daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia de sua ira, e quem será capaz de ficar de pé? Você já se inscreveu no canal? Apocalipse capítulo 7. E depois destas coisas, eu vi 4 anjos de pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que o vento não soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. E eu vi outro anjo subindo do leste, tendo o selo do Deus vivo. E ele gritava em alta voz aos 4 anjos, aos quais havia sido concedido ferir a terra e o mar, dizendo: Não ferais a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado os servos de nosso Deus em suas testas. E eu ouvi o número daqueles que foram selados. E foram selados 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000. Da tribo de Ruben foram selados 12.000. Da tribo de Gade foram selados 12.000. Da tribo de Azer foram selados 12.000. Da tribo de Naphtali foram selados 12.000. Da tribo de Manassés foram selados 12.000. Da tribo de Simeão foram selados 12.000. Da tribo de Levi foram selados 12.000. Da tribo de Issacar foram selados 12.000. Da tribo de Zebulon foram selados 12.000. Da tribo de José foram selados 12.000. Da tribo de Benjamim foram selados 12.000. Depois disso, eu olhei e eis uma grande multidão que nenhum homem poderia contar, de todas as nações e famílias, e povos e línguas, parados diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos com túnicas brancas e palmas em suas mãos, e gritavam em alta voz, dizendo: Salvação a nosso Deus, que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam em pé ao redor do trono e ao redor dos anciãos e dos 4 animais, e caíram sobre suas faces diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Bênção e glória e sabedoria e ação de graças e honra e poder e força sejam ao nosso Deus para sempre e sempre. Amém. E um dos anciãos respondeu-me dizendo: Quem são estes que estão vestidos com túnicas brancas? E de onde eles vieram? E eu disse: Senhor, tu sabes. E ele me disse: Estes são aqueles que vieram da grande tribulação e lavaram as suas túnicas e as tornaram brancas no sangue do Cordeiro. Por isso, eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu templo, e aquele que está assentado no trono habitará entre eles. Eles não terão mais fome, nem terão sede, nem arderá o sol sobre eles, nem qualquer calor, porque o Cordeiro que está no meio do trono os alimentará e os levará às fontes de águas vivas, e Deus enxugará todas as lágrimas de seus olhos. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas.
Apocalipse, capítulo 8. E quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por quase meia hora. E eu vi os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e a eles foram dadas 7 trombetas. E outro anjo veio e se pôs em pé junto ao altar, tendo um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para que ele o ofertasse com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que estava diante do trono. E a fumaça do incenso que vinha com as orações dos santos subia da mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu com o fogo do altar, e lançou-o dentro da terra, e houve vozes e trovões e relâmpagos e um terremoto. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para soá-las. O primeiro anjo tocou, e em seguida houve granizo e fogo misturados com sangue, e eles foram lançados sobre a terra, e a 1/3 parte das árvores foi queimada, e toda a grama verde foi queimada. E o segundo anjo soou, e algo, como se fosse uma grande montanha ardendo em fogo, foi lançado dentro do mar. E a 1/3 parte do mar se transformou em sangue. E a 1/3 parte das criaturas que estavam no mar, que tinham vida, morreu. E a 1/3 parte dos navios foi destruída. E o terceiro anjo soou, e caiu uma grande estrela do céu, queimando como se fosse uma tocha, e caiu sobre a 1/3 parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela se chama Absinto. E a 1/3 parte das águas se transformou em absinto, e muitos homens morreram por causa das águas, porque elas se tornaram amargas. E o quarto anjo soou, e a 1/3 parte do sol foi atingida, e a 1/3 parte da lua, e a 1/3 parte das estrelas, de modo que a 1/3 parte delas se escureceu, e o dia não brilhou para uma 1/3 parte deles, e da mesma forma a noite. E eu olhei, e ouvi um anjo voando pelo meio do céu, dizendo em alta voz: Ai, ai, ai dos habitantes da terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda estão para soar. Esta leitura foi realizada na versão da Bíblia King James 1611, que é marca publicada pela BV Books no Brasil. Firme na sua leitura bíblica? Aproveite para convidar outras pessoas a fazerem a leitura e conhecer a Palavra de Deus. Seguimos rumo à leitura completa da Bíblia em 1 ano e você pode fazer o download do plano de leitura bíblica que está no link na descrição desse vídeo e nos acompanhar nessa leitura. A todos eu peço para deixar o like no vídeo, que nos ajuda a divulgar esta palavra a outras pessoas, e se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações e assim fazer a sua leitura bíblica diariamente conosco. Essa leitura é publicada diariamente às 4 horas da manhã. Vamos juntos! Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco hoje e para sempre. Amém.